Os investidores institucionais têm sido muito passivos, mas eu recomendo que se tornem muito mais ativos no final da vida dos fundos. Christian, da última vez que você esteve em nossos estúdios, nós falamos sobre como os investidores institucionais estavam investindo em private equity através de ativos dedicados, que é uma classe de ativos muito ilíquida. Como esses fundos são estruturados e liquidados? Os investidores institucionais que investem em private equity normalmente o fazem através de sociedades limitadas e assumem um tipo de compromisso com elas. Quando os gestores escolhem os investimentos, os investidores liberam o capital e entram para o ciclo de vida do fundo. E quando esses ativos ou empresas são vendidos, o dinheiro retorna para esses investidores. Essas parcerias normalmente são estruturadas com um tempo de vida de 10 anos, com a possibilidade de extensão por mais 2 anos. 10 anos é um longo período de tempo, mas todos os fundos são liquidados dentro desse prazo? Não, as estatísticas são assustadoras. Eu acredito que cerca de 12% dos fundos são liquidados dentro do prazo inicial de 10 anos e apenas cerca de 20% dos fundos são liquidados dentro do prazo de 12 anos. Isso não significa sistematicamente que sempre restam muitos ativos, pois às vezes sobram apenas alguns ativos, mas em alguns casos ainda resta uma base substancial de ativos após 10 ou 12 anos. Após esses 10 a 12 anos, o que acontece se ainda restarem ativos ou investimentos? Há várias opções disponíveis para os gestores estenderem os fundos. Após 10 anos, os gestores podem estender por mais 2 anos e, se ainda restarem ativos, eles podem estender o prazo quanto mais tempo os investidores aprovarem. Se os investidores não aprovarem, os ativos entram em liquidação, mas ainda é possível continuar com a liquidação por vários anos. Portanto, não é raro ver fundos com mais de 15, 16 ou 17 anos no mercado. A segunda opção, se ainda restarem ativos após o prazo do fundo, é a venda de todos os ativos, como um portfólio para outro comprador no mercado secundário, para então iniciar um novo fundo. Nos últimos 2 anos, uma terceira solução surgiu no mercado, a reestruturação realizada pelo administrador do fundo, onde o gestor trabalha com um provedor de liquidez para oferecer uma solução ou uma opção para todos os seus investidores, que podem vender suas posições no fundo ou permanecer com uma mudança de estrutura. Novos termos são estabelecidos pelo gestor, mas basicamente, no final do prazo do fundo, o investidor tem a opção de vender ou permanecer envolvido. Qual dessas opções é a melhor? Existe uma tendência maior para alguma delas? Tudo depende das circunstâncias e da situação de cada fundo no final de suas vidas. Por exemplo, se você tiver apenas um ativo restante e estiver em meio a um processo de venda no final do prazo, talvez seja melhor estender e concluir a venda. Se como gestor você não estiver tão motivado, ou estiver administrando outros ativos, ou tiver perdido parte de seus investidores, talvez seja melhor entrar para o mercado secundário e vender todos os seus ativos restantes. Entretanto, se você ainda quiser continuar administrando esses ativos, mas uma grande parte de sua base de investidores quiser liquidá-los, a reestruturação realizada pelo administrador é uma ótima solução, porque você pode oferecer essa opção aos seus investidores. E resumindo, quais são as principais conclusões para os investidores institucionais? Essa é uma ótima pergunta. Quando apresentamos essas 3 soluções, a impressão é que apenas uma pode ser escolhida. Entretanto, dependendo da situação, a melhor opção poderia ser uma combinação de uma ou mais. Não é tão óbvio qual das soluções é a melhor para os investidores, e os gestores nem sempre tomam a melhor decisão para seus investidores. Algumas dessas soluções vêm com fortes conflitos de interesses. Por exemplo, na reestruturação realizada pelo gestor, ele oferece liquidez aos seus próprios investidores, mas permanece no fundo representando um novo investidor, o que geralmente envolve compartilhamento de lucro com base no valor da compra ou no valor da transação. Portanto, é interessante para o gestor realizar a transação a um nível muito baixo, mas ele ainda tem o dever de conseguir um preço alto para seus investidores. Nesse sentido, a principal conclusão para os investidores institucionais é que eles devem se tornar muito ativos durante o final da vida dos fundos, monitorando de perto o que está acontecendo e conversando uns com os outros, com consultores e com gestores.
para que eles entendam a motivação de todas as partes interessadas e encontrem uma boa solução para todos. Os investidores institucionais precisam se envolver mais do que costumavam no passado. Christian, muito obrigada pela presença e por compartilhar seus comentários com a gente. Obrigado pelo convite. Isso encerra a nossa entrevista, mas continuem conectados a Dukascopy TV para mais atualizações. Até mais. That's all from myself and Christian today, but if you like this video, there are plenty more on our website, dukascopy.tv.